Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa aula com esta imagem. Vocês conhecem o que são essas representações que estão aí na imagem? Olha, tem um maior ali verde lá atrás, depois tem as miniaturas aqui na frente. Da esquerda para a direita, nós temos aqui na ponta o tricerátopo. Na sequência, que está em azulzinho aqui, é o estegossauro. Este com asas aqui, alguém conhece? Alguém sabe o nome? Pterodáctilo, de asas. Esse que tem um ossinho na boca aqui, ó, tem os bracinhos curtos. Alguém sabe o nome? Tiranossauro Rex. E este último aqui, que aparentemente lembra o ambiente aquático, né? Porque parece que ele tem umas nadadeiras. E é isso mesmo, ele é do ambiente aquático. Este aí é o pliossauro. E aqui atrás, aqui maior, né? Numa dimensão aqui maior, é uma outra representação do Tiranossauro Rex. O que são essas representações e que eu fui dizendo o nome de cada um deles? Eles representam quais animais? Qual tipo de animal? Os dinossauros, muito bem. Então, hoje a nossa aula, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre os dinossauros através da leitura de textos informativos. Tá bom? Então, agora nós vamos para o registro no nosso caderno da data de hoje, 26 de junho, que é o mês 6 de 2020. Pula em linha. Hoje a aula é de língua portuguesa e o título dela é Leitura e Interpretação Textual. Minha linha acabou e vocês sabem que se tiverem espaço, vocês devem continuar na frente. Lá no início do vídeo, eu apresentei para vocês algumas figuras que nos remetem ao assunto do nosso texto, que são os dinossauros. Então, nós vamos ler hoje um texto informativo que nos traz, como o próprio nome já diz, informações sobre estes animais, sobre estas criaturas, tá bom? Então, o texto ele é informativo. Muito bem, então vamos à leitura compartilhada deste texto. Vocês vão lê-lo junto comigo. Então vamos à leitura do texto. Inicialmente, aqui no alto, nós temos o título: Como os dinos foram descobertos? Olha que interessante, o título ele já é uma pergunta. Olha aqui o sinal de interrogação. Então, antes de nós lermos o texto, sempre que nós formos ler um texto, a gente deve parar e pensar um pouco sobre o título. O que é que o título já me traz de informação? Então, vejam lá, como os dinos. Essa palavra dinos se refere a quem? A dinossauros, é a diminuição da palavra dinossauro. Então, aqui, o autor deste texto preferiu colocar dinos, né? Que se refere a dinossauros. Então, o que o texto vai nos trazer? A resposta da pergunta que é o título. Como os dinossauros foram descobertos?
Só que nesse texto não tem só escrita. Olha aqui o que tem esse texto, que nos ajuda na compreensão. Tem uma figura de um dinossauro, não é? Mas como está esse dinossauro aqui? Ele está completo, esse dinossauro? Ou é só os ossos? Tem a parte da carne, da pele aqui? Não, aqui só estão os ossos, né? A gente consegue ver bem a estrutura óssea desse dinossauro. Então, tudo isso, crianças, nós temos que observar antes da leitura de um texto, porque o título já nos traz informações do que vai ser o texto, do que terá no texto, assim como as imagens também. Elas não estão apenas de enfeite, elas contribuem para a compreensão do texto. Então eu já sei, olha, como eles foram descobertos. Se aqui tem ossos, né, somente a parte óssea do dinossauro, então já posso ter uma ideia como que eles descobriram os dinossauros, né? Então, como eles? Eles quem? Quem será que descobriu? Quem são eles? Então, vamos ver aqui durante agora a leitura, certo? E como que vocês acham? Então, antes de iniciar, né? Vou tampar aqui, ó. Antes de iniciar a leitura, como vocês acham que hoje nós sabemos que existiram dinossauros? Como será? É através de fotos que nós sabemos? Será que foi através de fotos? Ou através dos ossos, como está ali na figura ao lado? Então, vamos ver se foi através de fotos ou de ossos ou até de outros indícios. Então, vamos ver. Agora, nós vamos confirmar o que a gente pensa ou não durante a leitura, certo? Então, vamos lá à leitura do texto. Se os dinossauros desapareceram há mais de 65 milhões de anos, como é que os cientistas sabem que eles viveram por aqui? Olha que intrigante o início deste texto, já com outra pergunta. Se tanto tempo eles já viveram, os dinossauros, como é que os cientistas sabem que eles viveram? Não é? Como é que eles sabem então? Então vamos seguir e vamos ver se no próximo parágrafo a gente já tem a resposta. É que eles deixaram, quem são eles aqui? Os dinossauros, né? É que eles deixaram pistas como dentes, garras e ossos, além de pegadas e cocô. Essas provas são encontradas pelos paleontólogos. Pro, o que é paleontólogos? Vamos continuar a leitura para ver se o texto responde. Cientistas que mais parecem detetives, de tanto que investigam a vida dos animais e plantas que já passaram pela Terra. Então, como é que eles sabem que os dinossauros existiram? Como é que os cientistas, né? Ó, tá aqui no primeiro parágrafo. Como que os cientistas sabem que eles viveram, que eles existiram? Se há tantos milhões de anos, né? Eles já passaram por aqui. É porque, como diz aqui, eles deixaram pistas. E quais são as pistas? Dentes, garras e ossos, certo? Além disso, pegadas e o cocô. E quem encontra estas pistas para nós termos a certeza de que eles existiram? Os paleontólogos, como disse aqui, ó, são encontradas pelos paleontólogos. E o que são eles? Eles parecem o quê? Detetives, são cientistas, ó a palavrinha aqui, ó. São cientistas que, de tanto que investigam, né,
a vida dos animais e plantas que já passaram pela Terra. Então, os paleontólogos são os cientistas que investigam a vida animal dos animais e das plantas, né, que já passaram pela Terra. Então, de animais e plantas que já existiram há muitos anos atrás. Então, quem é responsável por essas investigações são os paleontólogos, né, que não deixam de ser cientistas. Então, vamos seguir com a leitura no último parágrafo. É claro que quando os paleontólogos, agora a gente já sabe o que é, encontram os ossos, dentes, garras e outras surpresas, essas pistas, depois de tanto tempo, já estão muito diferentes do que eram. Do que eram. E por isso são chamadas de fósseis. Então vejam só. Então, um dinossauro que existiu há milhões de anos, então os ossos, né? As pistas que foram ditas mais acima estão idênticas. Iguaizinhas no tempo que ele viveu? Não, estão bem diferentes, porque o tempo passou, né? E muito. Então, essas pistas que foram encontradas, que são encontradas há milhões de anos, estão bem diferentes, elas são chamadas de fósseis, que são restos de plantas ou animais que ficaram enterrados por milhares de anos. Então, os fósseis são os restos de plantas ou de animais que ficaram enterrados por milhares de anos. Na verdade, eles parecem mais pedaços de rocha do que os ossos ou plantas que eram no passado. Então, os paleontólogos, eles encontram os fósseis desses animais ou plantas, né? Então, aqui no caso que nós estamos vendo como os dinossauros foram descobertos, então eles encontram os fósseis dos dinossauros. E assim eles conseguem fazer os estudos detalhados e afirmar até há quanto tempo eles existiram e assim vai, né? Muito bem, crianças. E aqui, ó, na última linha é a fonte da onde esse texto foi tirado, tá? Tudo sobre reticências, 3 pontinhos, dinossauros, São Paulo, editora DCL de 2006. Esse texto sobre os dinossauros. Então aqui nós temos uma ideia de como que eles foram descobertos, porque se fala muito, tem filmes, tem museus que guardam, que expõem, né, a ossada de dinossauros. Então, como é que eles sabem de tudo isso? Então, aqui nós temos uma ideia de como que eles sabem que existiram os dinossauros. Então, será que o texto trouxe o que você pensava? Ele confirmou ou não as suas ideias? Certo? Então, para isso agora, para a gente entender um pouquinho melhor esse texto, nós vamos para as perguntas que vocês devem anotar no caderno. O texto foi somente para leitura compartilhada, tá? Não precisam copiar de forma alguma. Só as perguntas que agora nós vamos ver lá na folhinha. Então, para isso, eu encerro o vídeo aqui e nós vamos para o próximo.